Este podcast tem o patrocínio da Smart Talk. Boa noite, sejam bem-vindos ao último episódio do dia de reflexão especial Férias de Verão e, entretanto, ficámos a saber que uma apresentadora desmaiou num debate entre dois candidatos conservadores no Reino Unido e eu, como é o último, receio também dar o badagaio porque eu não gosto de despedidas e, portanto, não sei como é que vocês estão. Vamos ter que, entretanto, despedida destas férias. Breve, Exato. É uma despedida de férias aqui do nosso... Exato, agora parecemos quase uma família depois de um mês. Faz-me alguma impressão ter que voltar, ter mesmo depois de outras férias, não é? Mas, Vai ser pai, esquisito. se te der uma coisa ruim, eu estou aqui para te ajudar. Sabes fazer as manobras e essas coisas. Suporte básico e suporte avançado de vida, os dois. Portanto, não vais morrer aqui, Paiva. Eu e o Helder provavelmente não vamos fazer nada. Nada. Nunca tiveram de fazer. Só que não atrapalha, já ajudam, na verdade. Pois. Nunca tiveram de fazer nada. Carmen, me imagino que sim, mas vocês não, aquelas as manobras e assim, nada? Uma coisa é ter de fazer, outra coisa é tê-lo feito. Sim. Pois. Aqui não foi preciso neste último mês. Correu tudo bem, até comemos. Eu até comi melhor do que como em casa, confesso. Sim. Aliás, não costumo comer em casa, no fundo. Sim, exato. Eu espero que a tua mãe esteja, por acaso espero mesmo que a tua mãe esteja a ouvir este programa hoje. Espero que sim, e outras mães no mundo também. Exato. A minha está, seguramente. Entretanto, vamos lá começar aqui com temas porque a gente tem que trabalhar. Vamos falar do nosso amigo Guto, não sei, é essa a expressão, não sei se... usada carinhosamente pela sua maior fã. Exato, que Presidente do clube de fãs de Augusto Santos Silva, Carmen Garcia. Augusto Santos Silva está envolvido numa grande polémica porque nos últimos 3, 4 meses tem andado à tarefa com o Chega. E o Chega irritou-se no último debate e saiu... Abespinhou-se, não foi? Abespinhou-se. E saiu porta fora do Parlamento por causa de um debate sobre a questão de O imigração. Chega quase todo. Quase todo. Deputados, porque o Diogo Pacheco também estava fora. Exato. Entretanto, já o resto da bancada tinha debandado. Ele entrou... O que é que se passa? E teve de ser avisado por outros parlamentares de que, afinal, ele também devia estar lá fora. Mas aqui a questão que eu quero trazer é este tal projeto de resolução para condenar o comportamento de Augusto Santos Silva, que o Chega apresentou, mas que tem aqui uma questão interessante, que é não existe uma espécie de moção de censura ao Presidente da República. Da Assembleia da República. Da Assembleia da República. Bem, então do Presidente da República seria ainda mais estranho. Helder Gomes. Mas lá chegarão. Mas lá chegarão, sim. Este bate-boca entre os dois, agora dizer entre dois partidos, entre Augusto Santos Silva e Chega, a quem beneficia mais? Tenho muitas dúvidas, mas é engraçado que tu digas entre os dois partidos, porque uma das críticas que André Ventura e o resto da bancada do Chega faz a Augusto Santos Silva é justamente que ele é um dos 120 deputados do PS, está ali a representar um partido. O pior disto tudo é que é exatamente o timing desta porta que ele não deixou fechada e, portanto, abriu-a. Horas depois desse episódio da debandada da bancada parlamentar do Chega, ele vai à RTP2, dá uma curta entrevista e diz que não rejeita em absoluto nada e, portanto, em 2025... porque as eleições são no dia seguinte, só no ano seguinte, falaremos então sobre se serei ou não candidato a Belém. Portanto, está a gozar o momento. A questão é exatamente essa, é que eu tenho dúvidas que isto lhe sirva, porque vai ser sempre acusado, e já a partir do momento em que ele dá aquela entrevista, já toda a gente se pôs em campo, os detratores de Santos Silva já se puseram em campo, acusando de estar até ao momento e daqui em diante a usar o púlpito de Presidente da Assembleia da República para fazer campanha eleitoral, ou uma pré-campanha eleitoral para Belém. E, portanto, está o circo montado, que é como o Chega quer, e não só, o próprio Augusto Santos Silva, de alguma forma, também contribuiu para que o circo esteja montado. E o Chega disse logo que se é assim e se ele está com um pezinho a uma pré-candidatura a Belém, também ele irá fazer tudo e lutar para que Augusto Santos Silva não chegue lá. Agora, há muita gente que tem criticado a forma como Augusto Santos Silva, incluindo aqui, se tem pronunciado relativamente às intervenções mais musculadas do Chega.
E há uma certa latitude da oratória parlamentar e eu acho que é importante deixar que os deputados falem, incluindo naturalmente aqueles 12 que foram eleitos e que são do Chega, mas depois, quando não há de facto contraditório das outras bancadas e tem havido um pacto de silêncio e um pacto de não ir dar mais palco àquela bancada, as outras não fazem ali o contraditório que numa casa da democracia como é o Parlamento, o Augusto Santos Silva tem. Portanto, por um lado eu concordo com as críticas porque Santos Silva pode não estar a respeitar essa latitude de oratória parlamentar. Por outro lado, gosto de ver um Presidente, na ausência de contraditório feito pelas outras bancadas, da oposição ao Chega, gosto de ver um Presidente da Assembleia da República mais interventivo e não apenas a servir de porta-voz do cronómetro e a mandar, se o deputado tem de terminar, se o deputado pede o uso da palavra para quê, ou seja... A ser um mero funcionário. Exatamente, um mero tarefeiro da democracia. Portanto, estou aqui um bocadinho no meio da ponte, critico o timing da porta entreaberta para Belém, mas acho que, apesar de tudo, acho que tem servido para conter ali aquele discurso, mas o Chega ganha sempre. Carmen, já agora como porta-voz da Associação de... Agora esta é a parte em que eu saio para fazer xixi, não é? E só Sim, volto quando estivermos no quero próximo tema. fazer uma pergunta. Se o Augusto Santos Silva vigia o Chega, quem é que vigia Augusto Santos Silva? Olha, Boa pergunta, fixe. E é assim. Boa pergunta. Eu não, acho que não consigo fazer uma melhor. Bem pergunta, muito Também bem. tive 3 episódios. Bem, 3 não, mais de 100. Desculpa. olha, não sei quem é que vigia Augusto Santos Silva, mas posso dizer que provavelmente pela primeira vez me sinto um bocadinho desiludida. Pronto, tem que ser. Notícia de última hora. Mas repara... Mas desiludida com Augusto Santos Silva. As relações amorosas são isto, são muito isto, não é? As pessoas também se Fama desiludem. Show, Carmen e Augusto Santos Silva podem estar de costas voltadas. Exato. Não é isso. Eu acho que o discurso de André Ventura foi particularmente desagradável e era necessário que alguém lhe colocasse um travão. A mim o que me choca é esse travão não ser colocado por nenhum dos outros deputados. Pronto, portanto, na ausência dos outros deputados, fala o Presidente da Assembleia da República. A questão aqui é que eu acho é que o Presidente da Assembleia da República, e aí eu acho que João Coutinho Figueiredo acabou por aquilo que ele disse, acabou por ser muito acertado, fazer comentário editorial a uma intervenção de um partido também não é bem a função do Presidente da Assembleia da República, ainda que eu acho que aquilo sim foi discurso de ódio e que também não é aquilo que a gente quer na nossa Assembleia da República. Então, se ele estou um bocadinho na tomada de posse, se ele na tomada de posse disse que há linhas vermelhas e não vou consentir discurso de ódio, e se tu configuras ou se classificas aquilo como discurso de ódio, pois, está a mas ser eu agora começo a pensar porque é que ele tomou esta opção. Agora já não consigo tirar da minha cabeça. Exatamente. Mas acho que essa é que é a questão. Esta ideia de... Mas de facto ele está a ser consistente com o que disse. Mas quando ele diz que não rejeita nada em absoluto e não sei o quê, depois falamos porque seria desrespeitoso dizer mais do que isto. Isto por si só já foi bastante desrespeitoso, parece-me a mim. Claro. E ele dizer neste ponto que não fecha a porta quando o governo tem meses e, portanto, isto por si só já é bastante desrespeitoso. Eu tenho mixed feelings aqui em relação a esta intervenção de Augusto Santos Silva. São várias as intervenções. Sim, mas a primeira, esta última que levou os deputados do Chega a abandonarem. Agora há uma coisa em que eu concordo totalmente com o Helder, ganha sempre o Chega. Eu não percebo qual é a estratégia que a gente possa tomar e esse é o grande mérito, ou o grande efeito de Ventura. Eu não sei qual é a estratégia pela qual nós podemos optar que efetivamente não acaba a beneficiá-lo. Isso é uma coisa que os populistas têm sempre. Sempre que tu falas deles, estás a beneficiá-los, ponto final. E portanto, eu não sei às tantas se o melhor é ignorar, mas depois quando falamos em discurso de ódio, vamos ignorar discurso de ódio na Casa da Democracia Portuguesa. Isto às tantas é aqui eu estou muito perdida. Já quanto a esta parte do não fechar a porta a uma candidatura, Guto, lamento, querido, o querido teve mal. Claro, também foi muito errado. mal. Zé Pedro Silva, queria perceber então se de facto à altura já não dá para ignorar, e se deve ser, Augusto Santos Silva na ausência de uma oposição ao Chega, o que talvez seja também uma coisa, não sei se será um bocadinho estranha de dizer, esse cargo fica a Augusto Santos Silva, esse papel. Eu acho que os meus colegas não estão a ver bem o filme e eu explico porquê.
A Carmen diz que o travão, não houve travão, e o Hélder disse exatamente o mesmo. Eu acho que há um travão, porque vamos lá ver uma coisa, estamos a falar do Parlamento. No Parlamento discutem-se leis e as leis são aprovadas ou chumbadas. Ora, o contrário de tudo o que o Chega disse naquele seu discurso, o contrário foi chumbado. Neste caso até ao contrário, porque a lei foi aprovada, não é? Penso eu, o Chega estava era contra. Portanto, faz aquele discurso contra uma lei. Não, era uma proposta deles próprios. Já era a proposta deles próprios? Era, e que foi chumbada Ora bem, com 0 votos a favor, porque eles não estavam lá para votar a sua própria proposta. eu tinha a ideia que o Chega não tinha saído do Parlamento e não tinha votado contra. Mas não vou insistir nisso, até porque isso é um pouco irrelevante. A questão é esta. Se vocês não acham que isto é um travão, ou seja, as pessoas o que dizem é mas o Chega fica para ali com aqueles discursos e ninguém lhes diz nada. Não dizem. Então querem melhor resposta de que, por um lado, desprezá-los e, por outro lado, qualquer ideia a que eles se oponham ou que eles proponham seja chumbada com uma maioria mais do que absoluta. Está a resposta dada. Pronto. Portanto, por isso é que eu acho, quando vocês dizem... Mas isso não é retirar o efeito da oratória do impacto das palavras? É o Parlamento a funcionar. É o Parlamento a funcionar, e o Parlamento a funcionar também significa que há uma intervenção e depois há uma contra-intervenção, há um pedido de esclarecimento... Certo, mas há muitas vezes, eu vejo muitas vezes esse bate-boca com o Chega. Quando vocês dizem que não veem os outros partidos a meterem-se com o Chega, por amor de Deus, quer dizer, então não estamos a ver o mesmo Parlamento. António Costa e o Bloco de Esquerda costumam ser os mais... Pronto, portanto, eles não sei se isso mudou, isto interessa muito ao Partido Socialista, atenção. Isto adubar o Chega interessa imenso ao Partido Socialista e vai continuar a interessar. Portanto, eles têm todo o interesse nisto. Pronto. Vai daí que há a oposição, portanto, ao Chega, assim como o Chega faz a oposição, há a oposição ao Chega. Aqui a questão é, eu acho que Santos Silva teve muito mal, tem estado muito mal e adotou uma má estratégia. Isto não significa, como eu ouvi dizer, que eu considero que o Chega tenha estado bem, porque nesta reflexão binária que se levantou em Portugal agora, ou é boi ou vaca, é um bocado ridículo, porque não estamos no campo, não estamos numa ganadaria e, portanto, é muito simples. Santos Silva tem estado mal e o Chega, nem vale a pena dizer, porque eu não sou propriamente adepto dos populistas. E depois há aqui uma questão, outra teoria que se levantou foi, mas não se pode ouvir aquelas coisas, o Presidente da Assembleia da República não pode ouvir aquelas coisas porque vão contra a Constituição. Ora, esse foi... Vais dizer um ponto que eu quase antecipo na minha cabeça e com o qual concordo. Mas, não sei se é esse o ponto, mas já vamos ver. A questão é que a Constituição não proíbe ninguém de fazer discursos nem de dizer nada. A Constituição proíbe normas. Portanto, o que é que acontece? O Presidente da Assembleia da República, Portugal tem uma Constituição. Ainda que, por absurdo, que é um absurdo, que aquele discurso de ódio, e podemos ir depois ao discurso de ódio, que isso sim já configura um crime, mas são outras questões. Se aquele discurso de ódio, por absurdo, fosse aprovado, seria depois chumbado. Neste caso não era chumbado, mas era feita uma declaração de inconstitucionalidade da norma. Portanto, é a democracia a funcionar. Ou seja, aquela necessidade quase revolucionária do Presidente da Assembleia ter que intervir e ter... Isso é patético. Isso é patético porquê? Porque vai dar muito mais... vai virar os holofotes, todo o foco mediático vai para aquele discurso. As pessoas, eu garanto que a maioria das pessoas não sabe... Aliás, nós próprios há bocado estávamos aqui com uma divergência sobre o que é que teria sido ou não votado. Sim. Nós não sabemos isso. E sabemos cada palavra que André Ventura disse. Se não me dizem que isto é uma aberração, eu não sei. E a responsabilidade é de quem? Augusto Santos Silva, que está... A minha teoria é, como no tango, para haver populismo tem que dançar dois. E o Chega é um partido de confronto. Eles até entre eles já andaram à pancada. Aquele partido tem que estar permanentemente a provocar para arranjar conflitos. E para estar presente mediaticamente. Isso, exatamente. E Santos Silva é o que cai na esparrela. Agora, eu não sei se é por ingenuidade, se é por interesse, mas se for por interesse político de Augusto Santos Silva, é igualmente mau. É pior até. É pior até, exatamente. Acho que depois desta entrevista que o Hélder referiu, não há grandes dúvidas que é para proveito político. Não sei. Pode ser também para proveito político. Vai ser lido como tal durante os jornalistas, para mim, anos. é que vão, com todo o respeito pelos jornalistas, mas vão sempre atrás dessas fofocas, não é? Portanto, entrevistam qualquer pessoa e dizem vai ser candidato e depois o que é que ele diz? Não excluo. Mas o não excluir não significa que já esteja reunido com pessoas. Sim, claro. Pronto, eu pergunto-me porque é que nestas circunstâncias a pergunta, estamos a 6 anos, 6 anos, que disparate, estamos a 4 anos de umas eleições e então vai ser candidato, não há mais nada para perguntar. Eu só acho que há uma coisa que é, e eu acho que as pessoas aqui, muitas pessoas tendem a esquecer-se disto, que é
aqueles deputados eleitos pelo Chega foram, lá está, eleitos. Eles foram eleitos democraticamente. Eles ganharam o lugar deles no Parlamento. Augusto Santos Silva entrar em confronto direto ou em muitos confrontos com aqueles deputados que representam uma parte da população, acaba por estar um bocadinho também em confronto com essa uma parte da ausência população. não quererá dizer que os partidos da oposição sabem que vão perder o debate com o Chega? E por isso é que eles estão a... Repara, com o Chega, a com o André arredar Ventura eventualmente. André Ventura é um político Perder eloquente, politicamente, estou a dizer politicamente, e quando puxa, socialmente. e é um político bem preparado, é um político eloquente, o resto da bancada é vazio. Aliás, André Ventura, pronto, é barulho, mas é um barulho que funciona e que resulta. O que eu acho é que há uma parte da população, onde se calhar nós nos incluímos, que tende a olhá-los um bocadinho lá, estes estão aqui a fazer o quê? Estes estão aqui porque tiveram votos para estar ali. Portanto, Sem eles dúvida, têm tanto mas direito de lá repara, estar. Também não é bom teres um... Eu percebo. Não, mas devem ser... atenção, mas devem não ser... é bom teres um Presidente da Assembleia da República que notoriamente hostiliza um partido, porque tu podes não concordar com nada do que eles dizem, mas há quem concorde e por isso Mas votaram repara, neles. É difícil encontrar às aqui vezes chateia-me um bocadinho essa... Chateia-me duas coisas nesse discurso. Primeiro, que diz sempre que o Chega é a terceira força política do país. É verdade, mas a proporção... Eles têm 12 deputados. A diferença para o PSD, que é o segundo maior, ainda é considerável. O PSD tem 77. 77 para 12. O PS tem 120. 120 para 12. Então, e conta lá o contrário. Não conta lá os de baixo. A diferença também é grande. Não, porque quantos deputados tem o Bloco? eventualmente, eu sei disso, tem 5. Eles mais do que dobram. Não interessa um pouco, porque habitualmente a retórica e a conversa é eles são a terceira força política do país. São-no, é verdade, sem dúvida, mas há uma grande... Na realidade, quem está realmente representado no Parlamento neste momento é quem vota no Bloco Central. Os outros continuam representados porque foram elegendo aqueles deputados que restam. No entanto, verdadeiramente... Helder, mas até Rui Tavares, até o LIVRE tem um deputado... Sim. Merece ser respeitado porque está lá a representar quem votou nele, não é? Mas repare, eu não acho que Augusto Santos Silva hostilize o Chega e tome o Chega de ponta. Tem acontecido mais. Eventualmente, o Augusto Santos Silva, para ser coerente, poderia ter intervindo relativamente ao PCP na defesa que eles fizeram do regime russo após a invasão da Ucrânia. Estamos de acordo, e eu achava que o Zé Pedro ia falar disso e, portanto, estamos de acordo, poderia ser mais equilibrado. No entanto, eu devo recordar, não sei se vocês viram a intervenção toda, mas devo recordar quem viu e convidar toda a gente a ver já agora, que durante o discurso de André Ventura, nessa reprimenda de Augusto Santos Silva, muitos outros deputados de outras bancadas começaram a patear e começaram com gritos e não sei o quê, e Augusto Santos Silva disse que todos os deputados têm direito a exprimir aquilo que pensam, portanto, deixem ouvir o deputado André Ventura. E depois, como eu sei que isto é o número todo, e depois eles fazem os cortes todos nas redes sociais e o Chega arrasa sempre e há uma perseguição e nós nunca houve um partido político em Portugal tão perseguido como o Chega e não sei o quê. No entanto, é importante que se diga que há ali aqueles 12 deputados que foram eleitos pelos eleitores portugueses demonstraram num espírito de manada que ali só manda o chefe e depois as ovelhas vão atrás, menos o velho que andou lá perdido pelos corredores e, portanto, não chegou a tempo de sair a tempo. A verdade é que eles demonstraram ali um profundo desrespeito pelos órgãos de soberania, no caso, pelo Parlamento, porque ainda Augusto Santos Silva falava e dizia a quarta de 4 coisas que lhe queria dizer, e eles estavam porta fora. Portanto, é assim, ou isto é um RGA, ou isto é habituámos-nos a levar com o Chega que faz estes números. Está bem, pronto. Ora bem, espero que as pessoas também percebam que se querem continuar a eleger e duplicar ou triplicar o número de deputados do Chega, é isto que terão. Bom, força. Ora bem, remata então o tema. Se a Carmen não quiser acrescentar mais nada, rematamos este tema com o Zé. Só para dizer o seguinte, repara uma coisa, para mim esta questão de terem sido eleitos e, portanto, representam o seu eleitorado, o povo, tudo isso, claro que faz sentido, isso é a democracia a funcionar, são representantes, têm um mandato para representar os seus eleitores. Incluindo estarem presentes nas votações. Aqui a questão, é? exatamente. Aqui estiveram em 56. Mas ninguém em 56 defende, nesse dia. Mas repara, ninguém defende a saída aquela saída. E eu não estou a defender isso. O que eu estou a defender é que
custe-nos ou não, eles terão de ser respeitados porque têm de ser respeitados os eleitores que nos votaram. E eles próprios respeitarem os eleitores. O respeitar não invalida combater. Ora bem, é essa a questão. Os populismos devem ser todos combatidos de esquerda e de direita. E é porque também há os populismos de esquerda e, portanto, um discurso populista no Parlamento deve ser combatido. A questão é qual é a estratégia que se usa para esse combate. E o que eu digo, na minha opinião, é que a de Santos Silva, e que já era de Ferro Rodrigues, mas Santos Silva ainda está pior, é muito errada e faz justamente o contrário. Eu nunca ouvi Santos Silva. Eu vou dar um exemplo. Porque há pessoas que só veem o Chega. E por isso eu digo que o Chega cresceu e não vai parar de crescer, porque há pessoas que não veem mais nada na vida para além do Chega. Alguma vez o Presidente da Assembleia da República, este ou outro, fez uma intervenção contra o discurso do Partido Comunista contra os empresários e o grande patronato? É porque eu saiba, é inconstitucional. Os empresários, quem investe em Portugal, não são tudo uma cambada de ladrões. E o PCP sempre fez um discurso generalizando. Sim, é tudo uma e chamando nomes, ofendendo, dizendo que eles é que são os responsáveis pela pobreza, eles é que exploram os trabalhadores. Sim. Eu nunca vi um Presidente da Assembleia da República dizer alto e para o baile. Como? Sim. Que generalização é essa? Concordando. Pronto, concordando contigo. Este legalmente é a mesma proporção este é o ponto. Como é evidente, então, mas tu não tens... Não é a mesma proporção, porque é assim, quando tu estás a falar de imigrantes, nos termos em que André Ventura falou, não estás os imigrantes que vêm para cá em condições muitas vezes precárias e que são explorados e de que nós necessitamos mesmo muito, é importante lembrar, não têm a mesma posição de força, não têm de todo, que uns empresários. Então os empresários não têm. Então os empresários, ou seja que grupo da população for, não têm direitos. Têm direitos. Não foi isso que eu disse. Foi o que tu disseste. Foi o que tu disseste. Eles são poderosos, eles podem. Não foi isso que eu disse. Eles são poderosos, portanto aguentem. Não se atropelem, não se atropelem. Não foi o que eu disse. Eles são poderosos, aguentem-se. Não foi isto não é assim. A lei. Porque é com. Atenção que eu percebo o teu ponto, mas porque é que Se percebes o meu ponto, tens de perceber exatamente aquilo que eu disse, não é? Não, mas porque é que um imigrante há de ter o direito de ser defendido na Assembleia da República mais do que um empresário quando são os dois igualmente ofendidos? Vamos lá ver. Porque é que tu achas que, que um deles tem de ser defendido e o outro não? Eu não disse isso. Eu disse que a posição de força de um é diferente da do outro. Porquê? Mas o Presidente da Assembleia da República terá que defender todos, sendo assim, todos. A lei... Acabei de dar um exemplo, ainda há pouco dei um exemplo em como Augusto Santos Silva, para ser realmente justo, também deveria ter puxado as orelhas ao PCP relativamente mas na questão da Rússia. Mas tu repara, mas eu aí também não concordo contigo, porque, vamos lá ver uma coisa, o Partido Comunista tem direito... Como aliás o Chega também tem direito ao discurso que teve, com o qual eu não concordo minimamente. Mas o PCP tem direito a ter a sua posição sobre o que se passa na Ucrânia. Sim. Quer dizer, depois chegamos ao dia das eleições e as pessoas votam. Certo. Assim como no que o Chega defende. Mas aquilo que estamos Portanto, eu não acho que Santos Silva ou qualquer Presidente da Assembleia da República tem que mandar bitites sobre o que cada partido está a dizer. Termino com uma pergunta para todos. Não há um limite do discurso no Parlamento? Ou seja, tudo é válido? Não. Eu acho que é aí que... Esse é o ponto há bocado quando eu te disse que há aqui uma questão legal, que é quando um discurso, mas isso aí tinha que ser analisado, quando um discurso é discurso de ódio nos trâmites da lei, não é? Portanto, André Ventura, por exemplo, apelar à pedofilia. Claro. Estou a fazer um exagero. Mas isso são coisas quase extra-parlamento, não é? Quer dizer, ou seja, porque que eu saiba, o Presidente da Assembleia da República não é um tribunal, não é um juiz. Portanto, não é. Ou seja, portanto, aí tinha que se ver. Mas a minha dúvida é se a intervenção de André Ventura na quinta-feira foi ou não um discurso de ódio para ti. Eu acho que sim. Foi. Aliás, eu tenho poucas dúvidas sobre isso. Agora, a minha estratégia, deixa-me só terminar, porque era o ponto que eu tinha aqui para dizer, a questão da estratégia. Eu não valorizava aquele discurso é feito muitas vezes fora do Parlamento, eu valorizava, mas isto não é ignorar nem deixar passar. Esse é que é o erro. É um combate, na minha opinião, ao populismo muito mais inteligente do que este. Porque, eu volto a dizer, todas estas propostas do Chega, tudo o que chega ao Parlamento por via do Chega, com esta matéria, vai ser chumbado com toda a força.
E isso é a democracia. Aquele discurso é chumbado. E, portanto, eu devo avançar logo. Siga. É como se nem tivesse ali. Se eu vou valorizar, chame o Ministério Público. Há aqui um discurso de ódio. Fala ao Presidente. Fala ao outro. Fala ao... Isto inflama. E para um partido de protesto é o melhor que lhe podes dar. Claro, eu sei disso. Eu conheço esse risco e debato-me todos os dias com esse risco. Por outra via, naturalmente. O que eu digo é que é consequente, a atuação de Augusto Santos Silva é consequente com aquilo que ele disse no seu discurso de posse, que na altura até foi muito elogiado. Sim, mas quando falámos aqui do discurso de posse, eu critiquei logo. Eu já sabia o que é que Santos Silva ia. Sim. E eu acho que está errado. Mas o ponto aqui que estávamos a falar é a dualidade de critérios. Ele ou só é discurso de ódio quando vem do lado do Chega. Há mais discurso de ódio no Parlamento. Claro. Mas o termómetro, o avaliador é que não é fácil. Mas deem-me exemplos. Em relação às Zé Pedro empresas. já te deu. Há um discurso de ódio em relação às repara, empresas. É isso? eu sei que Agora há eu- um discurso de ódio em relação às empresas. Não é em relação às empresas. Às pessoas que investem, todos os empresários são ladrões e exploram as pessoas. Portanto, Isto, se tu me dizes que não é, com base no que está escrito da lei, não é. Portanto, não me apanhas Não por é. aí, porque obviamente, certo, mas está errado um Parlamento permitir-se lançar uma desconfiança sobre um conjunto de pessoas à vontade, e isso até é aplaudido, quando, relativamente aos imigrantes, em que há bons e há maus e há que fazem, não, isso já não pode ser. Ou seja, Não, estás a falar da forma, mas legalmente não é a mesma coisa. Quando o partido... Também há empresários bons e maus, como é Nós natural. não estamos a falar... A Assembleia da República não é um tribunal. Estamos a falar do ponto de vista político. O Parlamento não pode permitir que um partido esteja permanentemente a acusar os empresários todos de explorarem pessoas. Este é o meu ponto. Se tu me dizes, mas isso para o empresário tem a mesma gravidade que para o imigrante que passa uma vida difícil. Não, mas isso O meu ponto era esse. Mas isso é demagógico. Coitadinho do imigrante e o empresário todo poderoso. Também há empresários que vão à falência e ficam sem nada. Portanto, quer dizer, ou seja, isso é demagogia. É estarmos aqui nos discursos dos coitadinhos. Ou estamos a falar a sério ou estamos a brincar. Mas como assim o Parlamento não pode evidente que pessoas que vêm trabalhar contra os empresários? É evidente que... um Presidente da Assembleia também pode intervir e dizer, olha, desculpe. É o que eu estou a dizer. O Parlamento também pode intervir e dizer àquele partido que está permanentemente a dizer, olha, o senhor não pode generalizar, porque em Portugal há mais generalizações dessas. Pronto. Alguma vez isto foi feito? Não. Agora, volto a dizer, se me põe aqui a questão de, mas o coitadinho de quem vem trabalhar para Portugal com uma vida difícil, que é refugiada, é comparável à vida do empresário que está sempre a... Não é. Mas estamos a ver... Mas eu digo, isso é demagogia. Estamos a falar do ponto de vista político e a Constituição é igual para todos. Silva diz que se limita a assinalar quando o ponto de vista da Assembleia é diverso daquele apresentado no discurso. E, pelos vistos, a nossa Assembleia só tem um ponto de vista diverso quando falamos do Chega, porque ele já fez mais este tipo de intervenção com mais algum partido. Já deste por isso. Mas o meu ponto era exatamente esse, ainda há pouco. E eu, ao contrário do Zé Pedro, acho que a guerra na Ucrânia é um ótimo exemplo. Eu acho que é um ótimo exemplo. Foi exatamente o exemplo que eu dei, ainda há alguns minutos. E sim, é assim, se tu tens um partido que, queiramos ou não, tem traços racistas e xenófobos, não há como, calma, não estou aqui a ser demagógico. Eu já assisti a muitas reuniões do Chega, já fiz campanha com o Chega, já assisti a vários congressos. Tu não digas que já fiz campanha com o Chega, acompanhei a campanha do Chega. Cobri a campanha para o meio de comunicação de trabalho. E a verdade é que isso existe. E muitas vezes é adormecido, está ali nas franjas, outras vezes é assumido pelos próprios dirigentes, incluindo pelo próprio Presidente. Portanto, é assim, de facto, há uma desproporção muito grande quando tu tinhas um deputado único, que era André Ventura, e tens agora 12. Tu tens, de facto, um discurso racista e xenófobo declaradamente ou subrepticiamente a ser proferido na Assembleia da República por 12 deputados. Portanto, a minha dúvida e a minha inquietação relativamente a Santos Silva é ele ter-se colocado numa posição que eu acho que foi um bocado tonto da parte dele, de vir a ser acusado de usar aquilo como púlpito para Belém. Usar aquele púlpito vai ser acusado, já não tem força. Mas se não fosse essa questão, não achavas mal. Se não fosse essa questão. Se ele tivesse dito, já está fora de questão qualquer candidatura a Belém, aí já achavas bem. Não, por exemplo, ele na véspera dessa debandada, também no debate do Estado da Nação, também se tinha referido, também se tinha feito uma reprimenda, essa mais curta, em relação a Rita Matias, a deputada do Chega, quando, no meio de um debate do Estado da Nação em que se falou muito dos incêndios e não sei o quê, ela diz que há aqui incendiários de fato e gravata no Parlamento. E Augusto Santos Silva interveio, disse que, essa linguagem de chamar excessivos aos seus colegas é um bocado excessiva. Essa nem tinha ouvido, achas isso normal?
Acho de facto escusada essa intervenção de Augusto Santos Silva. Pronto. No entanto, no dia seguinte, achei que ali certamente configurava... Repara, o ponto comum é que é sempre contra algum deputado do Chega, pá, que são mas também o assunto é puxado para aí. Okay, Aí concordo contigo. É o que está, é a agenda mediática. Mas a questão voltamos à questão do travão que vocês colocaram inicialmente. Esse discurso é chumbado. E, portanto, por que valorizar? Não passa. Aquela questão, o António Costa disse uma vez, não passará, aquela coisa, mais uma vez, muito revolucionária. Não é ele que diz se passa ou não. São os eleitores. Isto é uma democracia. E esses discursos que o Presidente da Assembleia da República valoriza tanto para seu benefício pessoal são chumbados. E são chumbados não é por uma maioria relativa. É por uma maioria absoluta. Querem melhor? Eu não percebo isso. Por isso é que eu me pergunto, para que rasgar as vestes e dar-lhes destaque? Nenhum deputado de outro partido... Sim, é isso é que a mim me faz uma confusão. E até António Costa já foi bastante eficaz como é que nenhum contra André deputado de Ventura. outro partido pede para intervir a seguir e desmonta aquele discurso? É isso. O desmontar é o mais importante, não é este show-off e este... Se calhar Augusto Santos Silva nem teria sentido necessidade de avançar. O que é que eu disse? Já estamos a repetir um bocadinho tarde à conversa. Mas não acontecendo e nenhum outro deputado tendo feito uma intervenção... Pá, não sei. Amigos, eu disse que tenho já estamos a repetir-nos um bocadinho. Pedro, entretanto, já estamos aqui a atingir a meia hora. Não sei se vocês querem prolongar para o segundo tema. Eu sugeri que levássemos o segundo tema que tínhamos para a segunda parte. Mas se quiserem, podemos arrumá-lo nesta primeira e esticamos um bocadinho mais. Não, vamos para a segunda parte. Estamos a tomar aqui uma decisão live on tape. Falta só Zé Pedro Silva. Vai deixar isto tudo. 3 contra 1 já perdeu. Lá está aqui a maioria. Então não podia defender a democracia e agora querer eu impor a minha lei. O voto dele vale mais? Ora bem, é qualificado. Aqui o Guto de Serviço interrompe assim a primeira parte do dia de reflexão. Vamos descansar um bocadinho, mas voltamos já. Muito bem, então eu puxo para mim o tema que nos levou, que nós queríamos falar na primeira parte. Parece que há não um caso de polícia, mas um problema com a polícia. E daí a minha pisada, porque... É mais um problema conjuntural. Exato. Eu inteirei-me deste problema e do tema que vocês pareceu interessante falarmos, porque houve aqui um stress em esquadras na Baixa do Porto, que fechavam a partir das 4 da tarde. Rui Moreira indignou-se. Tivemos depois o José Luís Carneiro a dizer que não há problema nenhum e que está tudo bem. Sublinha até que há uma queda da criminalidade em relação a 2019. Carlos Moedas já sugeriu que, efetivamente, temos que tratar deste problema da segurança em Lisboa, por causa de vários relatos, e até vi algumas peças jornalísticas a falar precisamente de uma certa insegurança que existe mais na parte dos bares e da restauração ali no Castreiro e noutras zonas. A minha pisada vai, e eu abro-a para vocês, vai nesse sentido, é que eu fico sem perceber se Portugal ou algumas cidades, Porto, aqui o foco vai mais para Porto e Lisboa, têm um problema com criminalidade. Porque esta conversa de sermos o país mais pacífico e mais seguro, quer dizer, os dados estatísticos ou os relatórios que os ministros usam, eu não sei se já começa a cansar um bocadinho. Eu relembro, aliás, nós estávamos a falar disso em off, que o ano passado, ou no primeiro ano de pandemia, já não me recordo, nós falámos, havia uma certa ideia de mais assaltos e mais violência, e depois aquilo estagnou um bocadinho, e agora parece que está a ressurgir, pelo menos de alguns casos que nós vamos tendo, e até de notícias. E por isso, a minha pisada é uma incógnita, que é, nós temos de facto um problema crescente, ou a crescer um bocadinho com violência e criminalidade. Eu já estive, ou tenho amigos e já frequentei também, não é? A zona do Castoré e abaixo e assim para sair à noite. E não consigo responder se me sinto mais... Não posso dizer que me sinto mais inseguro, mas já houve latos dos seguranças a desancar, mas isso sempre houve, e de roubos e de furtos e de partir carros. Portanto, eu gostava de saber, enquanto cidadão lisboeta e cidadão deste bonito país... E do mundo. E do mundo também. Do mundo, já não sei. Cidadão do mundo. O mundo está muito não gritante sou para mim. nem grego. Se de facto existe um problema para resolver ou não, porque o José Luís Carneiro tem tido... Há muita gente que diz uma boa prestação em relação aos incêndios, mas agora calha este problema no colo. Olha, Paiva, vou-te dizer assim, problemas, a polícia tem problemas, a vida tem problemas. Marta a vida Temido. tem problemas. Bem-vinda, Marta Citar Temido. a grande filósofa Marta Temido, a vida tem problemas, Isso. José Paiva. Todos temos problemas e a vida no geral.
Mas nos teus arrabaldos sentes que existe um problema com a criminalidade? Eu não sei se existe um problema de criminalidade, sei que existe seguramente um problema de falta de meios nas forças de segurança, isso nitidamente. E eu não... Esta postura de José Luís Carneiro incomoda-me profundamente porque é a mesma postura e o mesmo método da Ministra da Saúde. Portanto, nós também sabemos... É dizer, não há problema nenhum. Isto é a vida. A vida é feita de coisas. É diferente. Portugal até compara bem e acima... Não, nesta parte é exatamente igual. Portugal até compara bem e acima com outros países europeus. Sim. Temos 4 vezes mais polícias do que a Finlândia, não sei o quê. Está tudo bem. Também temos mais médicos por 100.000 habitantes do que qualquer outro país. E, no entanto, temos 1 milhão e 300... martelar dados, não é? E, no entanto, temos 1.300.000 portugueses sem médico de família. Se temos mais polícias do que os outros países e se continuamos a ter esquadras fechadas ao fim de semana, então alguma coisa está errada, não é? Se calhar o problema, não sendo do número de efetivos, ainda que ele até tenha vindo dizer que vão sair agora mais, não sei quantos, do curso, mas se o problema não é no número de efetivos, é com certeza na organização. E essa é uma responsabilidade que é dele e que ele tem de assumir. Agora, vir-me dizer, não, isto nem está assim tão mal, então, mas vamos lá relativizar isto, não é? Exato. Quer dizer, parece António Costa para Inês Sousa Real no debate do Estado da Nação. Vamos lá ver, que as palavras têm peso, não vamos agora dizer que o SNS está um caos, temos de escolher as palavras. Andamos nisto. Nós temos tudo a desmoronar. A saúde, a educação, a segurança. Não, então nós até temos 4 vezes mais polícias do que lá um país nórdico. Sendo então, mas onde é que eles estão? Onde é que as coisas estão? Então é porque o problema é organizacional e tem de ser resolvido. Sendo um bocadinho demagógico, acho que se calhar se enfrentássemos o tal problema ou não, aquela situação mais grave do polícia que acabou por morrer, não acontecesse. E por isso é que depois temos estes episódios um bocadinho mais trágicos. Não sei, eu sei que isto é um bocadinho demagógico, mas já vai à baila esse caso. Ou seja, para ser... É como se fosse a primeira fase deste problema, que agora até tens os autarcas a falar disso, mas Zé Pedro e Helder... Aliás, Zé Pedro, se quiseres tocar no tema... Nós podemos falar ao mesmo tempo. Podem, sim, claro. Exato. Adoro-vos ouvir aos dois ao mesmo tempo, especialmente. Olha, eu vou-te dizer uma coisa, sobre a questão dos dados que tu tocaste aí, eu tenho muito pouca confiança, para não dizer nenhuma, e tenho de dizer isto com toda a frontalidade, como dizia o outro, tenho muito pouca confiança no Estado português, porque sempre fomos muito de aldrabar números. Eu soube em tempos de uma história que é ótima, que há muitos anos, eu penso que era governos do engenheiro António Guterres, uma das formas, houve aquela campanha, e boa, naturalmente, útil, da tolerância zero na estrada. Uhum. E a campanha teve um enorme sucesso. Teve um enorme sucesso pela campanha, mas depois também porque foram martelar as estatísticas. E como? Como é que me contaram que foi feito? Os desastres, os sinistros rodoviários, em que, antes desse período, mesmo que depois a fatalidade se desse no hospital, era contabilizada como acidente na estrada. Claro. Mas passaram a deixar de fazer assim. Se a vítima fosse transportada para o hospital e só ali ler passe, já não era da estrada. Claro. E, portanto, caiu a pique as fatalidades na estrada. E isto é jogo político. Vamos lá ver, é aldrabice. E, portanto, eu sempre quando dizem Portugal o país mais seguro do mundo, pois, uma vez, usando também aqui a tradição do José Paiva de dar exemplos pessoais, uma vez fui assaltado no Caixo de Rei, depois fui à esquadra de Campo de Ourique, ali ao pé dos Prazeres, apresentar a queixa. Tivemos ali cerca de uns 20 minutos, 30 minutos, enquanto um polícia, um agente, e eu não estou a dizer mal dele, que ele, se calhar, se estivesse na posição dele, teria feito o mesmo. Estava com os pés em cima da mesa a ver televisão, um filme. Sim. E a ver que estávamos ali e ninguém lá foi, e nós passámos 20, 30 minutos. Mas olha, e eu quando fui assaltada e fui com o meu pai à GNR apresentar a queixa e disse que tinha passado com o meu pai porque fui assaltada na rua, conheci-os que eles estavam na rodoviária, os 2 rapazes que me tinham roubado a mochila e os óculos, e o senhor agente disse assim para o meu pai: ouça, você vai lá já ver se ainda os apanha antes deles entrarem no autocarro. Foi absolutamente incrível. Mas diga estas coisas, e conto esta história pessoal, sem estar a criticar a polícia, porque não sou nada disso. Acho que os polícias, à semelhança de muitos outros prestadores de serviços públicos, são muito maltratados, são ridiculamente pagos, e eu tenho um respeito imenso pela autoridade. Aliás, cumpro uma tradição antiga de quando passo por um polícia da rua cumprimentar, e eles muitas vezes, os mais novos, ficam assim tipo, isto é maluco, não é? Porque antigamente era normal uma pessoa cumprimentar, sobretudo quando nos cruzamos na rua, uma pessoa com um agente de autoridade. Deve cumprimentar, porque aquilo não é só um cidadão, é um agente de autoridade. Claro, o meu filho João tira sempre a chupeta, assim que vê um polícia tira a chupeta, e eu estou, João, e ele tem medo que eles me prendam porque já tenho 4 anos.
Mas é um bocado isso. E, portanto, defendo-nos imenso. E, portanto, contei esta história, mas, enfim, bons e maus profissionais há em todo lado. Mas isto para dizer os dados estatísticos. Quer dizer, aquela queixa não apareceu, não entrou. E, portanto, eu não ligo nenhuma, com todo o respeito. Tenho tanta desconfiança do nosso Estado que isso não me dá, assim, não me diz grande coisa. Moedas falam em 500 ocorrências de agressões por dia registadas em Lisboa. Faltam o levantamento de dados oficiais, mas diz isso. E agora, para irmos ao Moedas e ao Gélis... Parece-me que também há um certo aproveitamento do Dr. Moedas em relação a puxar o tema da segurança, porque aquilo lhe está a correr muito mal. E, portanto, deixa essa... Mas que o PSD, no caso... Até está a correr mal no PSD, não é? É verdade. Mas o que eu digo é que ainda bem que alguém do PSD pega neste assunto das polícias e da segurança para que não seja só o Chega e depois os sindicatos andarem todos de braço dado com o Chega. A pisada também vai um bocadinho por aí. Só para terminar, com o meu ponto de vista, porque não era só por causa dos dados estatísticos, o que eu concordando aqui com a Carmen, com aquela questão do país estar todo a cair aos pecados, que eu concordo, não é? Portanto, não é só na segurança, é na saúde, é na educação. Temos agora uma greve já no primeiro dia de aulas, supostamente pré-anunciada. E a questão, se bem que na educação o caso já é um bocadinho mais secular, mas eu acho curioso quando o Primeiro-Ministro diz várias vezes nos seus discursos, várias vezes, ultrapassámos tão bem a pandemia. O que eu vejo é um país completamente a cair aos pecados. Ele utiliza sempre, e não se podia usar, durante a pandemia não se podia usar a pandemia para fazer política. E ele não faz outra coisa senão política com a pandemia. Para dizer que foi o salvador da pátria. Quando em termos de números em Portugal correu muito mal, e quando em Portugal, depois da pandemia, o descalabro é total. Mas continua a dizer que está tudo bem. E sobre a segurança, eu vejo uma notícia, uma reportagem eu acho que não há planeamento nenhum. Eu vejo uma reportagem sobre o encerramento de uma esquadra no Porto ao domingo, e de repente o Ministro da Administração Interna na segunda-feira está logo reunido de manhã ou seja, de repente estávamos bem e de um momento para o outro está tudo mal, está tudo errado. O Ministro vai a correr para o Comando Nacional da Polícia de Segurança Pública, a Câmara de Lisboa reúne o Conselho de Segurança e tu de repente dizes assim, mas isto só porque encerraram uma esquadra por falta de pessoal no Porto? Ou seja, que sentido é que isto faz? É estranho. Eu achei estranho. Não foi caso único, porque entretanto outras esquadras irão fechar, é um bocadinho... Como acontece muitas vezes nesta altura do ano, porque não é só agora que há falta de polícias, por isso é que de repente estão-se a criar. Há uma semana eram os incêndios, foi aquele pandemónio com os incêndios, mudar festivais de sítio, agora está-se aqui com uma questão da polícia. E eu acho, com todo o respeito, eu acho que isto me parece grandes cortinas de fumo para esconder outros problemas, porque sinceramente, uma reportagem do encerramento a um domingo de uma esquadra dá esta convulsão na segurança nacional. Talvez não seja essa convulsão. Talvez simplesmente os outros casos que já estavam periclitantes tenham aproveitado a boleia. Mas de repente um ministro que... Eu nunca fui ministro da Administração Interna, devo confessar, mas o Cabinete já foi. Mas ele não tem agenda. Ele, uma segunda-feira de manhã, vai se reunir com... Ou seja, aquilo que nós vemos na televisão, um ministro deve ter em cima da sua secretária há alguns meses, penso eu, não é? Quer dizer, era o que faltava que o ministro também tivesse... Mas o que eu acho é que o governo e os políticos hoje em dia estão muito a fazer o seu trabalho consoante o que aparece na televisão e nas redes sociais. Estão a apagar fogos. Sim, claro. E redes sociais. Portanto, o ministro, na segunda-feira de manhã, cancelou a sua agenda toda porque passou uma reportagem de uma esquadra no Porto encerrada ao domingo. Tudo isto não faz sentido. E é mau planeamento, é má gestão e estamos feitos ao bife. Ora bem, vamos então ver como é que está o bife do Hélder, um comentário sobre isto e também a tua pisada. Já agora depois... O bife do Hélder? O bife do Hélder. Está mal passado. Está quase sempre mal passado, assim, em sangue. Olha, eu não fazendo esta aproximação que a Carmen fez em relação ao Ministro da Administração Interna e à Ministra da Saúde, acho que há aqui um bocadinho aquela conversa ali, começaram a fechar umas urgências, aqui começam a fechar umas esquadras, é certo que é num horário específico, e, no entanto, aquilo depois, eu acho que o Ministro, o que aconteceu foi que quis evitar exatamente o efeito bola de neve que isto pudesse ter noutras esquadras do país, além daquela do Porto. E então prometeu mais polícias nas ruas e defendeu uma coisa que eu acho bastante curiosa, não sei se é eficaz ou não, que é a entrega de algumas participações fora das esquadras, como lojas de cidadão e juntas de freguesia. Isto, por exemplo, para situações como quando tu perdes os documentos ou um animal de estimação desaparece, podes participar isto fora das esquadras, ou seja, dirigir-te à tua loja de cidadão ou à tua junta de freguesia e podes fazer isto. Porque é necessário, diz ele,
Diz o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, é necessário libertar muitos operacionais que temos hoje dentro das esquadras. Sim, e isso é de facto algo que as pessoas vão vendo no seu dia-a-dia, há menos patrulhamento nas ruas. Aliás, o Ministro disse que a população quer ver mais patrulhamentos na rua. Depois há este número que é necessário, 12 polícias para ser uma esquadra em funcionamento e, portanto, há aqui uma absorção muito evidente de recursos policiais que poderiam ser desenvolvidos, lá está, e transferidos para outras estruturas que não uma esquadra da polícia, para que depois, então, os polícias pudessem fazer um patrulhamento e uma situação mais de proximidade com os cidadãos. Acresce a isto que o sindicato, entre outros, dos oficiais da PSP, veio dizer que as esquadras consomem exacerbadamente recursos, e isso é muito evidente. De facto, eu acho que a grande diferença de José Luís Carneiro para Marta Temido é que, para já, ele herdou esta pasta há poucos meses, enquanto Marta Temido tem a pasta da saúde há muitos anos. Talvez há demasiados, concordamos nisso. Mas está aqui a tentar, pelo menos, detectar os problemas e arranjar formas de os resolver antes que isto se acumule e seja uma avalanche de esquadras encerradas, ou esquadras temporariamente encerradas, ou esquadras móveis como solução, enfim. E isto recorda-me algo que é uma coisa que eu estou a rever, estou quase a chegar ao fim do The Wire, são 5 temporadas, estou no final da 4ª, e é muito engraçado. Não quero comparar Lisboa, Porto ou outras cidades portuguesas com Baltimore, até porque o problema, no caso, era muito de tráfico de droga, e não quero de todo comparar, mas aquilo que se via naquelas esquadras de Baltimore é muito isto, é muitos polícias entregues a funções puramente burocráticas que depois não podem desdobrar-se. Estar nas ruas, claro. Não estão nas ruas. E fazer o patrulhamento de proximidade que o próprio Ministro reconhece que é necessário. E a tua pisada? A minha pisada. Trocando sim, completamente de tema. Ou não? Trocando de tema mas também tem a ver com a polícia, porque se viu como a Rússia desconsidera as Nações Unidas como assim, não quero dizer os polícias do mundo, mas porque muitas vezes essa designação é atribuída aos Estados Unidos, mas se bem se recordam, na sexta-feira houve ali uma assinatura entre a Ucrânia e a Rússia para que os cereais que estão ali acumulados há imenso tempo, e estamos a falar de toneladas e toneladas, na Ucrânia, pudessem atravessar 3 portos ucranianos através do Mar Negro e chegar, porque a Ucrânia é o grande celeiro do mundo. E então foi assinado um acordo com a mediação da Turquia e dos Estados Unidos, aliás foi até assinado em Istambul, e menos de 24 horas depois, no sábado, o que é que a Rússia faz? Ataca um dos portos, neste caso em Odessa, que se tinha comprometido a não atacar, portanto, tornando ali a exportação de cereais um problema. Mas depois aqui é muito caricato, porque nas primeiras horas a Rússia vai dizer ao ministro turco da Defesa que nós não temos nada a ver com isto, nós não tivemos nada a ver com este ataque. Claro, foram outra vez os ucranianos que se rebentaram eles próprios. No dia seguinte, uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia disse: sim, fomos nós. De facto, nós mandámos ali uns mísseis, mas foi para atingir infraestruturas militares. Isto só significa uma coisa, é que de facto não há qualquer respeito que a Rússia tem pelo sistema e pela ordem internacional, de que ela faz parte no pós-Segunda Guerra Mundial, finge estar a resolver um problema que ela própria criou, que é o abastecimento e a ruptura das cadeias de abastecimento de alimentos e de cereais, no caso, com a invasão da Ucrânia em 24 de agosto, foi ela que criou esse problema. E depois é um bocadinho aquilo que tu dizias, Zé Pedro, ainda há pouco, relativamente... 24 de agosto o quê? 24 de fevereiro. Obrigado pela correção. 24 de agosto é o aniversário da minha filha. Pronto. E um bocadinho a palavra de Putin ser, na verdade, ele diz, compromete-se a fazer algo que não faz, só para criar ali uma cortina de fumo e usar aquilo para fazer justamente aquilo, o contrário daquilo que
se comprometeu a não fazer. Depois, muito rapidamente, peço desculpa por me estar a alongar, queria dar uma pisada na junta militar de que governa atualmente Myanmar, e desde o golpe militar, mais um, a 1 de fevereiro do ano passado, em que mais de 30 anos depois a pena de morte foi novamente aplicada em Myanmar a 4 ativistas pela democracia, e tudo isto é lamentável. Tudo isto é triste. É que nem sabia, foram enforcamentos, voltaram a dizer enforcamentos, ok. Pelo que ali foram... Sabes, a mãe de um deles tinha ido visitá-lo, tinha falado com ele ao telefone, ele não sabia que ia ser enforcado, pediu-lhe livros, pediu-lhe não sei o que ela ia levar à prisão quando chegou lá. Exatamente. Pronto, o porta-voz da junta militar diz que os prisioneiros executados até mereciam várias sentenças de morte e não apenas aquela, e estamos nisto, quer dizer, desde o golpe militar de fevereiro do ano passado foram condenadas à morte 113 pessoas, mais de 2.000 civis, estamos a falar de civis, foram mortos, e mais de 15 mil exatamente pessoas foram detidas ou presas em ano e meio. Estamos a falar de ano e meio de contas de uma ONG local. Vale o que vale, no entanto, não é nada bonito de se ver. Muito bem. Carmen, então deduzo que vais voltar agora outra vez para o nosso território, porque vais falar de duas dois coisas. protagonistas. Ok, a primeira, muito rápida. Saiu ontem a notícia que Dom Manuel Clemente teve conhecimento de uma denúncia de abusos sexuais de menores relativas a um sacerdote do patriarcado. Parece que se encontrou pessoalmente com... Entretanto, agora já disse que está disponível para colaborar com as autoridades. Claro, agora. Pronto, parece que se encontrou pessoalmente com a vítima, depois dá uma justificação, encontrou-se com a vítima, mas... deve ter pedido desculpa, imagino, mas decidiu deixar o Sr. Padre em funções. Portanto, ele manteve funções, sendo que uma dessas funções... Quantos casos? É impressionante. É muito grave isso. Quando tu não sabes, ninguém te pode dizer nada. Sim. Agora, quando a denúncia é feita, ele continua a deixar este padre giro uma associação privada que acolhe famílias com crianças. As investigações do filme Spotlight era mesmo assim. Do filme não, do jornal Boston Globe, deles mudarem os padres mas repara, este cada vez que sabiam dos casos. Este nem mudou. Este ficou exatamente no mesmo sítio. Foi a portuguesa. E pior, a justificação que Dom Manuel Clemente dá é que a pessoa que fez a denúncia não queria tornar o seu caso público, queria só garantir que os abusos não se repetiam. Isto não serve para nada, porque a pessoa não querer tornar o seu caso público não impede que Dom Manuel Clemente tivesse pegado naquele padre e o tivesse encostado e tivesse denunciado, não é? Porque ele nunca tinha de queimar a identidade ou nunca tinha de revelar a identidade do denunciante. Ele, quando escolhe mantê-lo no mesmo sítio, escolhe não proteger outras crianças, escolhe arriscar, escolhe meter outras crianças na boca do lobo. Até porque nós sabemos, isto é um dado, e não martelado, que há uma reincidência elevada neste tipo de crimes. Portanto, quer dizer, fazer isto é indefensável. Podemos só dizer qual é a função do senhor? De qual senhor? Do Dom Manuel Clemente. É cardeal patriarca de Lisboa. Não, é importante que as pessoas saibam que não é um qualquer. Exatamente. E, aliás, ele agiu, aqui com uma carga, ele agiu contra todas as normas internas da Igreja. Ponto final. Sim. Porque mesmo esta comissão que foi criada, mesmo crimes prescritos são para ser denunciados e reportados. Claro que ele não fez nada disto. Depois, muito rapidamente também, queria falar de Pedro Brunhosa, que disse: Vladimir Putin, go fuck yourself. E recebeu, quer dizer, a Embaixada Russa fez um comunicado onde diz expressamente que vai continuar a vigiar os interesses dos cidadãos russos residentes em Portugal e nenhuma destas provocações ignóbeis contra eles ficarão sem resposta. Isto basicamente o que quer dizer, e que foi o que o músico e a sua agência escreveram, foi que se ouviu a voz de Pedro Brunhosa, se ouviu nos corredores de Moscovo, não é? E que a partir de agora as autoridades de Moscovo estão atentas a Pedro Brunhosa. Dúvidas disso. Desculpa lá. Quando eles dizem nenhumas provocações ignóbeis contra eles ficarão sem resposta e a Embaixada da Rússia está a vigiar. Tu achas que isto não é intimidatório que chegue? Acho que se fosse para o vigiar não diziam publicamente. O que é para intimidar? Fizeram várias vezes, meu. Já fizeram várias vezes no passado. Isto é uma tentativa de intimidação. Está bem, podes não gostar dele. Mas não é não gostar, não acho que eles se preocupem assim tanto com o Pedro Brunhosa. Isto é perfeitamente intimidatório, lamento. E qualquer... Claro que é. E qualquer embaixada que num país que tem muitos defeitos, mas que ainda é uma democracia, que atente desta forma contra a liberdade de expressão do artista, que deve ser um valor
Inalienável. inalienável Tudo do muito tontinho. do nosso país. Não é tontinho nada. Olha, ligou. Tá toma cagar para tudo. Eu gosto da brava do Pedro Brunhosa, Yeah. atenção. Aliás, O pai vem para a moto, está-se cagandismo. recordaram-no, vocês devem saber porque eu só tinha um ano, mas em 94, penso eu, Cavaco Silva mandou, portanto, aliás, Pedro Brunhosa mandou o Cavaco Silva ir-se fazer outras coisas e isso teve muito impacto. Portanto, Pedro Brunhosa sempre foi Se tu alguma vez ouviste a letra... um rebelde. Sim. Se tu alguma vez ouviste a letra do início ao fim, tu percebes que não é... São são a várias guerra, pessoas. a fome, Exatamente. Aquilo vai toda a gente E tu e eu, o que é que temos de fecundar-se. fazer? Talvez foder. Portanto... Sim, eu acho... Não, eu gosto muito desta coisa BDS de Pedro Brunhosa. Mas Não repara- acho que... Mas repara, a mim parece-me que... Eu não há estaria à aqui- espera de outra coisa da Embaixada Russa, é isso, é só isso. Pois, mas olha, eu estava à espera de outra coisa do governo português, que era chamar... E chamou o Chama- Ministério dos Negócios Estrangeiros, Ligar já os reagiu submarinos. ao comunicado. Não. Ir lá. Não, reagiu ao comunicado, mas não chamou ninguém da Embaixada Russa para dar explicações. Reagiu ao comunicado, mas não chega àquela reação, porque se calhar é a altura da gente dizer que o tempo em que enviávamos os dados dos cidadãos russos que participavam Eu ia em falar- manifestações, ia falar acabou. disso, claro. Não é? Se calhar esse tempo terminou. Mas é isso que aconteceu, não teve uma reação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nem do Tá bem, Governo, mas- nem mas de uma se calhar a celeuma e gente- movimentos e assim, Se mas... calhar Não, a o gente Ministério tem que das- deixar bem claro que esse tempo acabou e que quem fala assim, intimida assim um cidadão nacional... É que só isso é está a muito exercer mais grave a do sua que um liberdade- artista qualquer a sua dizer liberdade de qualquer coisa. expressão, se calhar tem de ser posto a mexer. O ministro- Ou pelo menos ser chamada à pastilha e apresentar justificações para ouvir de quem de direito que não, e não é só através de um comunicado, que não faz estas coisas dentro de um país que ainda é democrático. seria? Vão fazê-la lá no país seria? deles. É No que... Reino Não façam Unido, já agora, bem mas também mesmo. já agora aproveitem e não façam também no próprio país. Era Tá, interessante. mas olha, Eu sei. era muito importante, mas pelo menos que não tenham a ousadia de pensar que fazem no nosso. Claro. Que ameaçam artistas e totalmente de cidadãos acordo. portugueses. Quer dizer, Totalmente isto de é Mas, uma ousadia e nós somos uns mansos. Pois. Mais nada. Mas eu acho que há uma hipótese do Ministério de... Olha, não passei a palavra. Desculpa. Diz lá. Está uma palavra. A tua pisada já terminou? Já, achas que Pronto, foi então, Zé pequenina, Pedro, Paiva? comentário e... Não acho nada. Foi até à Rússia. Vê lá. Eu como não tenho, vou só comentar a deles, porque eu não trouxe, pronto, esqueci-me em casa. Eu vou manter a dizer que eu acho isto tontinho, mas já sabem o Mas meu eu já te vou feitio, eu tenho dizer, eu já te 90 vou anos. Desliga lá o taço cagandismo Mas do eu não Paiva que estou a já me está perceber, a eu não estou a enervar. perceber porque é que tu achas isto Acho tão porque ele tontinho. agora Pá, acha tontinho, tudo agora já se fez um movimento a apoiar o Pedro Brunhosa, quando a maior parte das pessoas aqui Quem está já, lá da São já, José. já está um bocadinho a Desliga lá borrifar da para a ficha, guerra e isto é Não, só mas para eu- mas- aparecer. mas- É da idade. É Mas para não tarda aparecer. o Paiva está a dizer, mesmo aquela coisa da guerra, quer dizer, também é preciso dar... Não é isso, não é nada disso. É os artistas Achas agora de tudo vez em bem? quando como aproveitam a onda. Mas qual onda? A Embaixada faz um comunicado parece- sobre É a o onda, homem. é a onda do Pedro Carmen. Brunhosa que sofre esta situação, que de facto é muito estúpida, este Não é comentário da estúpido, é grave, Embaixada. meu. É grave, Não é- sim, também, é mas não lhe vai grave. acontecer nada. Não sabes? Carmen, tu estás a ser como o Santos Silva e estás a dar fogo à peça. Deixa falar, que senão estamos feitos. E ele tem um poder imenso. Eu irrita-me a hipocrisia dos artistas. Agora fizeram um movimento de apoio ao Pedro Brunhosa. Estão Não todos a fizeram, borrifar olha, para o Pedro São José lá Brunhosa. ontem mandou um- Querem aparecer bem na fotografia. Não, olha, Isso é que é a São irritante. José lá pintou ontem fez o comunicado a dizer: Ele ó nunca Pedro, teve olha que a voz. tua voz não é a minha voz. E, aliás, Já tu nunca tiveste voz. Eu Mas gostava, não é desse mentira. comentário também é muito... eu gostava de dizer as minhas coisas interessantes sobre os temas. Quer dizer, Fala, é que são Zé, muito desculpa. interessantes. Desde logo, esta questão da São José Lapa, que eu de facto... São José Lapa sempre me fez lembrar uma carreira de autocarro, que é, parece-me São José Lapa. Parece. E eu de facto, eu não consegui, não é que eu esteja como o José Paiva, achar que nada interessa neste mundo. Eu não disse isso, mas, pá. Fogo. Interessa só que é tontinho. Mas, e Claro que portanto é. nem sequer dei O muito... Iniciativa Liberal propôs uma coisa, E condena bem, o comunicado e da bem. Embaixada, pá, mais um E aproveitamento, sim, para ficar bem no futuro. Nem sequer dei muita atenção ao caso, acho que... Os políticos fazem muita Claro que coisa, ou fazem. quase tudo, para ficar bem na fotografia. Desculpa lá, Zé. Não, eu Já me calei, eu não falo mais. Desculpa lá. Desculpa Não, lá, regressa lá diz, à diz, carreira peço de São O pai José vai Lapa. boa, aproveita agora. É que ainda são coisas tão interessantes que eu tenho para dizer. É pena perder-se isto. Mas, portanto, não tomei atenção nem à São José Lapa, já percebi que também é pró-Rússia, não é? Portanto, pelo menos, Não, ela depois é... ou anti-abranhosa. Mas, de facto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros fez um comunicado contra a posição da Embaixada Russa. O Ministério das Finanças de Fernando Medina fez um comunicado pró-Embaixada Russa, a dizer que é evidente que não se pode dizer aquelas coisas num espetáculo. E que já mandaram o número do cartão de cidadão de Fabrinosa e a Exato, morada exato. para o Kremlin. Exato, e uma fotografia sem óculos. Já foi a única que existe, a única fotografia sem óculos que existe do Pedro Brunhosa. Já está.
Já está no Kremlin, claro. E basicamente era isto que eu tinha a dizer sobre o tema. Eu avisei que era interessante. Mas ainda sobre Clemente. Qual Clemente? O Dom Manuel. O cantor? Esse é que é o ponto. É que para mim é uma apropriação popular do Cultural, praticamente. Não, popular, não é cultural. Porque para mim, e para nós, Clemente só há um, e eu gostava de ler, nem preciso ler porque sei de cor, algo que escreveu Clemente, o único para mim, que é: eu queria ser abelha para sugar a vida inteira o teu pólen, a minha flor. E este é o Clemente que interessa. O outro. Eu queria só, para não ficar aqui como... Este Clemente não deixaria passar o que o outro Clemente deixou. Essa que é bom essa. ponto. Já é o segundo episódio onde eu passo aqui como velho do Restelo. Quero só deixar uma coisa bem assim. Pronto. Eu Mas velho defendo a liberdade de Restelo é expressão nihilista. de Pedro Brunhosa, mas recordo que não houve esta celeuma toda com os casos dos imigrantes ucranianos que eram recebidos na Câmara Municipal. Não houve! Não houve. O que é que se resolveu? O que é que se resolveu? O que é que saiu dali? isso é outra coisa. O que é que saiu Agora dali? não Houve houve movimentos celeuma. contra os Mas imigrantes, o que é de que apoio sai aos de alguma imigrantes. coisa em Não Portugal houve. sem ser uma Os artistas e as figuras públicas organizaram-se todas a apoiar os imigrantes. Pá, é tudo uma cambadinha de hipócritas. Ai, pai, Desculpem. Desliguem a ficha. É porque fica bem na fotografia e essas coisas irritam, Helder, pá. puxa Chamem-me a ficha. velho, mas é verdade. Onde é que está? O que querem que eu faça? Velho? Já que me pediste. Pá, desculpem. Bom, entretanto, aqui eu vou ser despedido neste último episódio do Dia de Reflexão, mas antes ainda vamos mandar as pessoas a um sítio. Muito bem, e então, ora, eu queria mandar as pessoas a vários sítios, porque como é o último episódio, Podias ainda mandar estamos não tenho nenhum. eu posso, já te vou passar aqui uma coisa fixe. Obrigado. Mas queria fazer uma espécie de revista de imprensa da Silly Season no país e, portanto, quero mandar as pessoas a Gaia, porque houve um senhor que roubou uma piscina daquela muito grande. Também li. Entretanto, a GNR já aprendeu. Mas estamos a falar de uma piscina muito grande, eu não sei qual, aquilo é mesmo uma coisa quase à casa de papel. Mas sem água é fácil, quer dizer, eu gostava era que ele levasse uma Como piscina é que com ele água. levou aquilo? No outro lado. É daquelas piscinas do Decathlon. Queria também mandar os meus cumprimentos. Eu não estou a gozar com isto, mas pronto. Mas parece. É uma mulher que foi atingida por uma pedra que caiu da fachada de um prédio no Porto. Não consigo perceber como é que caem coisas de uma fachada de um prédio. É um bocadinho... Olha, mais um problema de que o país está a cair aos bocados. E Ora bem, caem exatamente. coisas de... E depois também queria condenar o furto de alfarroba, porque o PSD quer a alteração à lei que favorece o furto de alfarroba, ali para os lados do Sul. E depois também mandar os meus cumprimentos a uma das melhores pessoas de Portugal, que é o João Baião, que visitou a sua nova afilhada em África, mas não é, portanto, uma pessoa, é um elefante. Eu também vi essa notícia. E só últimas... eu também tenho. Notícia. Elefanta. Uma última nota, não sei se vocês sabem, mas quero mandar as pessoas usar castanho porque é a cor de tendência do verão. Olha, Do verão, olha para a próxima estação. Não, eu penso... Não faço ideia. não me convém. Não é a cor de tendência, não é da próxima mais. estação. Sabes que eu, como velho, só leio os títulos. Eu só leio lês as gordas. Eu só leio as gordas. E depois a caixa de comentários. Sim, a caixa Onde eu sou uma caixa onde vai lá de comentários. escrever. Sim, Isto não claro. interessa para nada. Pedro Brunhosa Vieira está preso já. Não, coitadinho, gosto muito. Preocupem-se, mas é com o que interessa. Devo dizer ainda que sou muito bom a imitar Pedro Brunhosa no karaoke. Portanto, Então, vou mandar Mas as só se for com as mãos. Mostra lá. Agora não consigo, precisava de um certo embalo, mas pronto, está feito. Helder, vais mandar as pessoas onde? Então, vou mandar as pessoas para o Festival de Cinema de Avanca, que arranca hoje Agora e o termina... o Avante. O Avanca. Eu nunca lá fui, não intenciono ir, a não ser que seja obrigado em trabalho. Não, o Festival de Cinema de Avanca começa hoje e termina no domingo, 31 de julho, no distrito de Aveiro, e depois aqui mais perto de nós e de algumas pessoas que nos escutam, e portanto uma proposta mais centralista, o Jazz em Agosto, que calha sempre, né? Nós desde que fazemos o Dia de Reflexão, chega a esta altura do ano e eu sugiro sempre o Jazz em Agosto, que é sempre ali na Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa. Começa no sábado e termina a 7 de agosto e tem ótimas propostas musicais para ver no anfiteatro ao ar livre ou nos auditórios. Eu vou dar aqui um tempinho para Pedro escolher o seu mandar. Carmen, Não, vais mandar as repara, pessoas eu onde? vou fazer aqui o contraponto com a proposta do Helder, que mandou as pessoas ao jazz. Eu vou mandar às festas populares, feiras e romarias de verão. Certo. Porque vamos entrar no mês fortíssimo dessas coisas. As aldeias à volta da cidade da aldeia onde eu vivo já estão completamente engalanadas, preparadas para as festas. São uma das coisas mais portuguesas que nós temos. Portanto, vamos todos a esse baile de verão. E depois, especificamente, a um sítio onde eu tenho muito boas recordações e muito boas memórias. E no dia 2 de agosto lá estarei,
com a minha prima e as minhas afilhadas, porque eu quero muito, e os meus filhos, porque quero muito que as minhas afilhadas e os meus filhos tenham as mesmas memórias que eu e a minha prima temos da Feira de Santiago, que arranca em Setúbal já no dia 29 de julho, portanto, sexta-feira. Já lá estive. Arranca a feira e é uma feira muito gira, muito grande, muito... Não sei, para mim é um lugar muito especial, porque contém muitas das minhas memórias de infância, também das férias de verão, e, portanto, se por lá forem no dia 2 de agosto, provavelmente vão ver com os meus filhos a escorrer em gordura das farturas e dos churros, lá nas filas dos carroceiros e essas coisas todas. Eu quando como um churro fica-me a doer os dentes. Os dentes. Vocês deixaram-me assim, estão a ver? Fico aqui quase que tem um AVC. Fico nervoso. José Pedro Silva, queres que eu mande ainda? Eu tenho mais coisas para mandar, mas manda, podes mandar. O meu colega José Pedro fez-me o favor de me passar aqui algumas sugestões de mandar, mas eu tenho alguma dificuldade em perceber, porque ele escreveu Anitta, foi operada por causa da endometriose. É verdade, queria-lhe mandar os cumprimentos. Mandar os cumprimentos. Mas é que tu não escreves. Mas qual é que foi um dos problemas mais graves que as mulheres passam. Mas é que tu não escreves tudo e, portanto, só tinhas isto, eu não sabia. Para dar aos outros é lixado. O remake do Pai Tirano, 80 anos do original. Exato, é um filme bom para vocês. E Jorge Palma, que vai celebrar 50 anos de carreira e vai ter concertos entre setembro e novembro. E abraçar os imigrantes. Era isso que eu queria dizer. Queria mandar um grande abraço aos imigrantes, porque eles agora vem devagar imigrante, não é? Exato, voltam agora principalmente em agosto para as suas terras. E eu sei, não sei se vocês sabiam, mas nós temos imigrantes a ouvir-nos e, portanto, um abraço para eles. Eu tenho os meus imigrantes quase a chegar. No fundo, somos todos um bocadinho, não é? Deixa-me só contar, em 30 segundos, vou contar uma história muito engraçada com o Jorge Palma, que uma vez encontramos. Isto havia fora da época alta, mas havia um jogo da seleção e nós estávamos eu acho que o restaurante é o Sacas, ali perto da Zambujeira do Mar, e jantar pelo cedo, e aparece um tipo de chapéu, até com assim tenho que dizer, porque nesse momento já íamos todos um bocado depois do jogo da seleção, assim, um bocado mau aspecto, pelo menos pelo rabo do olho. E depois ali à nossa volta e tudo, e às tantas eu ouço a senhora do restaurante dizer qualquer coisa ao Jorge. E eu começo a pensar, Jorge, espera aí, calma. Era o Jorge Palma, olha aí, era o Jorge Palma. Sentou-se na nossa mesa, as pessoas que iam com ele tiveram cerca de meia hora, 45 minutos na mesa deles, ele teve na nossa só a conversa, comigo, com a minha mulher, com as minhas filhas, e depois às tantas teve que vir a pessoa da outra mesa a dizer, Jorge, tens que ir, estão ali as pessoas, não sei o quê, e ele foi-se embora. É uma história maravilhosa, tivemos ali aquele tempo toda a conversa, ele connosco. Estava aborrecida, e foi uma coisa, ele claramente queria continuar a nossa mesa, portanto, só por aí eu já gostava dele, agora adoro. E mandar também as pessoas ao aniversário da Carmen, que é amanhã, não é? Eu faço anos amanhã, mas... Para quem está a ouvir isto, hoje na quarta-feira, não é? Não, mas... faço anos na quinta, amanhã. Exato. Para quem está a ouvir hoje é amanhã, quem ouvir na quinta não vai aparecer lá na sexta. Quinta-feira. Se calhar o Paulo pode passar por o meu e bem rodapé, para quem quiser. Eu não sei como é que o aniversário da Carmen ainda não é, ou já não é, Feriado, no pavilhão dos bombeiros em Vendas Novas, sim. com toda a malta a gritar e todo o porra. E com o Pedro Brunhosa dá E Pedro Brunhosa. Eu estou farta do Paiva. Ainda bem que este mês está a acabar. Mas, pai, eu adoro. Olha, nós sério. temos que ir arrumar a tenda agora. Sim, agora mas vamos ter que... Mas eu vou fazer uma cena que... fixe. Agora vou fazer uma cena e vocês vão ficar malucos. Mas é quando desligarmos isto. Ok. Fica vou então provar os primeiros pastéis de nata sem glúten da vossa vida. Este mês de dia de reflexão férias de verão. Queremos agradecer aqui aos estúdios da Creatina que estiveram connosco este mês. Então estamos na floresta? Estamos na floresta, mas depois temos que... Mas a câmara é deles. Nós tivemos... é falso? Okay. Tivemos que pedir algum auxílio para pôr tudo isto de pé. Eles vêm cá uma vez por semana gravar isto. Nós sabemos falar e pouco mais. E, enfim, olha, dizer que teremos novidades em setembro. Agora, em agosto, o dia de reflexão continua, mas numa edição diferente. E pronto, olha, boas férias, bom descanso, saudinha da boa. E ouçam-nos em todas as plataformas. Vejam-nos no YouTube. E, se calhar, vamos nos ver na praia. Não sei. Adeusinho. Este podcast tem o patrocínio da Smart Talk.